galerinha do canal, beleza? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um pequeno retro review pra vocês sobre o meu mais novo aparelho. Recentemente eu tava com o S9 Plus, só que aí ele deu tela verde e aí eu acabei passando ele pra frente. E com o dinheiro do S9 eu comprei um telefone que eu já queria comprar desde que ele lançou, só que na época eu era pequeno, não tinha dinheiro, não trabalhava. E eu fui realizar esse sonho só agora. Inclusive é meio triste eu ter realizado esse sonho só agora, porque a marca que esse telefone pertence é uma marca que saiu do mercado mobile recentemente. E hoje eu vou falar pra vocês do LG V10, que é um top de linha que lançou lá em 2015 e que, tirando na parte de desempenho, que vocês já vão descobrir o porquê, ele continua muito competente até hoje. Bom, como eu falei pra vocês, o V10 ele foi lançado lá em 2015, que foi uma época meio conturbada no mundo mobile. Uma época onde a gente tinha o iPhone 6S, o S6 e o S6 Edge liderando o mercado dos smartphones por questões de desempenho. A LG teve uma proposta muito legal com a linha V. Ela lançou o primeiro smartphone delas com um sensor de digital e, pasmem, isso aqui foi uma revolução. Mas aí você me pergunta, Noah, por que esse celular foi uma revolução? Porque lá em 2015, a LG teve a brilhante ideia de fazer um smartphone com duas câmeras frontais. E além de ter duas câmeras frontais, aqui do lado, não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele tem uma segunda tela. Se o Note 10 Plus focar. Bom, como vocês perceberam, o Note 10 Plus não gosta muito de mim, mas ele tem uma segunda tela aqui em cima. Onde está escrito Noah, um display LCD, que também não parece ser um LCD, porque se você ver, esse preto é bem preto. Não dá pra você diferenciar o que é o preto da tela com o preto do housing das câmeras aqui. Você não consegue ver a diferença de um pro outro. Mas aí vocês me fazem outra pergunta. Mas Noah, qual que é a graça de ter duas câmeras frontais no smartphone? E aí eu falo pra vocês, a graça é o seguinte. Tá vendo isso aqui, né? Vocês estão me vendo enquadradinho aqui em modo retrato. E se eu te falar que ele simplesmente tem uma câmera ultra-wide na câmera frontal? Isso significa que lá em 2015, onde as câmeras frontais não eram muito boas, você conseguia ter o resultado de uma câmera traseira ultra-wide, que só foi acontecer de vir para as câmeras traseiras dos smartphones lá em 2016, quando também a LG lançou o LG G5. E você conseguia simplesmente ter isso na sua câmera frontal. O que não era uma coisa muito comum das pessoas terem ultra-wide, a não ser no mundo fotográfico de câmera DSLR. Porque você tirava a sua lente objetiva, sua teleobjetiva, enfim, a sua câmera macro, colocava uma câmera ultra-wide para você conseguir colocar mais coisas no seu campo de visão. Isso faz com que aqui vocês conseguem ver bem ao redor do meu portão e o meu cachorro aqui atrás. E se eu colocar para a câmera normal, vocês só vão me ver. E aqui o enquadramento fica bem menor. Então você conseguia ter uma câmera com as mesmas especificações da sua câmera frontal comum, mas com um ângulo de visão muito maior. Só que isso não para por aí. Além dele ter uma câmera dupla frontal, ele tinha essa segunda tela aqui, que foi basicamente o precursor do Always On Display. Porque nessa tela você conseguia ter um resumo básico, se o Note 10 Plus focar, um resumo básico da hora que é, o seu clima, que dia é hoje e das suas notificações. E além disso, deslizando aqui pro lado, você tinha um setor de ferramentas. Então você conseguia abrir a sua câmera por aqui, você conseguia mudar se o seu celular estava para vibrar ou não, você conseguia ativar e desativar seu Wi-Fi, desativar e ativar a sua lanterna com um toque só, e também o seu Bluetooth. Você conseguia mexer tudo com a tela desligada. Além disso, você conseguia controlar suas músicas sem precisar acender a tela do dispositivo, simplesmente deslizando na segunda tela. Aí você soma com isso um sensor de digital na traseira, que não era uma coisa comum nos smartphones, porque, por exemplo, a Motorola só foi aderir ao sensor de digital lá em 2016, porque até 2015 nenhum top de linha da Motorola tinha, por exemplo, o sensor de digital. E a LG, a Samsung e a Apple já tinham, a Samsung desde 2014, a Apple desde 2013, e a LG começou lá em 2015, onde ainda não era uma coisa padrão. Só ressaltando que a Motorola foi a primeira a implementar nos smartphones
o sensor digital lá em 2011 com o Atrix 4G, mas ela não levou a ideia adiante. E já que eu já estou mostrando aqui o conjunto da traseira dele, aqui tem uma câmera da Sony, uma IMX234 com um laser para foco. Esse laser aqui dá para vocês verem melhor. E aqui ele não tem um flash dual tone. Isso aqui é um flash comum. E isso aqui é um sensor de color spectrum. E o que é esse sensor, Noah? Pera lá. Entrando aqui no modo manual desse smartphone, que já era muito bom para a época, porque a LG sempre foi uma empresa muito boa em fazer câmeras, vocês conseguem ver que aqui no canto tem esse pequeno gráfico. Esse pequeno gráfico é onde o color spectrum age. Se eu mudar aqui, vocês vão ver que no próprio aparelho mostra a diferença de cor. Se eu colocar aqui pro céu, vai mudar de novo. Eita que o forró tá bom. Se você mudar aqui para as plantas, vai mudar de novo. Esse sensor ele possibilitava que você visse quais eram as cores, o espectro de cor do que você estava gravando ou tirando foto, e fazia com que você tivesse um controle maior do seu modo manual, o que fazia com que você conseguisse tirar fotos melhores. Além disso, o V10 ele foi um dos celulares que ajudou a popularizar os 4 GB de RAM, que, por exemplo, a Samsung começou a usar só no S7 Edge em 2016, aqui já tinha em 2015, e ela tinha ZRAM, o que fazia com que no total você tivesse 5 GB de RAM no seu celular, o que possibilitava você abrir vários aplicativos ao mesmo tempo, sem ele travar, sem ele engasgar, etc. Ele tinha opções de 32, 64 e, se eu não me engano, de 128 GB, isso também lá em 2015. E além disso, ele contava com uma tela 2K, um LCD muito bom por sinal, Wi-Fi 5, Bluetooth, NFC, e uma das coisas que eu acho mais incrível sobre esse aparelho é que lá em 2015 a LG já estava pensando nas pessoas que são audiófilas e gostam de ter uma qualidade de música melhor no seu smartphone, e nisso ela incluiu um DAC Hi-Fi. E o que isso significa? Significa que se você baixar um ponto FLAC e abrir no seu player de música nativo com um fone de ouvido decente e com o DAC ativado, você vai ter uma experiência musical que você nunca teve com nenhum outro smartphone na sua vida. E se você teve, eu tenho certeza que foi de um aparelho que era da LG ou que era mais novo que o V10. E aí você me fala, mas Noah, você só tá falando bem do aparelho. Não é possível que um LG de anos atrás seja tão bom assim. Pois é, meu amigo, você não tá errado. Aqui a gente entra no calcanhar de Aquiles desse aparelho. Ele tem o Snapdragon 808. E o que isso significa? Como eu falei, 2015 foi um ano muito complicado na indústria mobile por conta da Qualcomm. Na época a gente não tinha nenhum processador de smartphone que tivesse um desempenho bom e fosse 64 bits. A gente só tinha o da Apple. E isso foi complicado, porque o 808 veio num período de transição junto com o 810, onde a Qualcomm estava tentando fazer um processador decente e 64 bits ao mesmo tempo. Mas e aí, o que aconteceu com isso? O que aconteceu foi que o 808 e o 810 tiveram muitos problemas de aquecimento quando eles lançaram, o que levou a LG a capar o smartphone deles, porque esse 1.82 GHz na verdade era para ser 2.0, onde os dois núcleos A57 iam rodar 2.0 quando o smartphone precisasse de desempenho, o que não acontece aqui, porque ele tem esse downgrade no gigahertz para que o termal dele não sofra tanto assim. Então ele é um aparelho que não é quente, mas ele é um aparelho que não tem desempenho. Um desempenho menor do que o Snapdragon 625, que foi um intermediário lançado lá em 2016. Então o intermediário do ano seguinte, o intermediário básico, conseguiu ter um desempenho melhor do que um 808. Aí a única coisa que o 625 perde para o 808 é aqui na GPU. Porque a GPU do 808, ela é uma GPU top de linha. Então, como ele só tem um downgrade no gigahertz, ele não teve um downgrade em GPU. Então, qualquer coisa que demandar mais GPU, o 808 consegue tirar melhor do que o 625. Só um exemplo. Tá, Noah, mas e aí? O que isso significa no meu uso? E daí que ele tem um processador que é capado? Significa que, em 2015... você tinha opções de aparelhos com desempenho muito melhor do que o V10. Você tinha o iPhone 6S, você tinha a linha S6 e a linha Note 5, o Note 5, que tinham um processador que, por mais que esquentasse mais do que o 808 e 810, conseguiam manter um desempenho muito melhor, porque a Samsung já vinha trabalhando nos 64 bits desde 2014.
lá na época do Note 4. Então o Exynos do Note 4, ele já era 64 bits, só que o sistema rodava 32. Então a Samsung conseguiu medir mais ou menos o que ela precisava melhorar, e ela corrigiu no Exynos 7420, que é o processador da linha 2015 da Samsung. Então você tinha muito mais desempenho, que no caso a diferença de pontos do AnTuTu é em média de 100 mil, porque o 7420 faz mais ou menos 200 mil pontos no AnTuTu. E se você pegar, por exemplo, um S6 Edge ou um Note 5 para você jogar um Genshin Impact da vida, se você colocar tudo no low, ele roda. Se você tentar abrir aqui, o seu celular vai esquentar e ele vai travar de um jeito que você não vai conseguir usar. Então torna o V10 o smartphone perfeito para você consumir mídia, para você tirar foto, principalmente por conta dessa frontalzinha aqui com ultra-wide, mas você não consegue extrair um desempenho decente desse aparelho. Então você vai conseguir jogar só coisas básicas aqui. Vai tirar um uso mais básico do que você tiraria em outros smartphones de 2015. Mas eu, pra ser bem sincero, eu tenho esse S6 Edge, mas esse aqui é muito melhor. Você tem um DAC de áudio, você tem uma tela grande, que por mais que seja LCD, é maior do que a do S6 Edge. Tem um equilíbrio de cor muito bom, você tem as funcionalidades da segunda tela, você tem esse sensor de digital que já fica numa posição que é favorável para você mexer, você tem essa câmera aqui com o modo manual que te permite tirar fotos incríveis. Vale muito mais do que ter um design em metal e vidro e um processador que vai ter um desempenho um pouquinho melhor. Mas vai do seu uso. Enfim, galera, era isso aqui que eu tinha pra falar do LG V10. Pontos importantes: ele tem uma bateria de 3.000 mAh. Somado com essa tela 2K, não dá muitas horas de tela, principalmente porque minha bateria tá velhinha. Mas, mesmo assim, ele ainda é muito competente até na bateria. Ele dura em média 3, 4 horas de uso tranquilo, e ele dura um dia inteiro se você for usar pro básico. Se você for usar só pra ouvir música no Spotify ou pra assistir um vídeo ou outro no YouTube, ele vai durar um dia inteiro, ele não vai te deixar na mão. E olha que a minha bateria nunca foi trocada. Além disso, outro ponto importante que eu esqueci de mencionar, aqui em cima, não sei se vocês vão conseguir ver, aqui, ele tem um sensor, um IR, que você consegue usar ele de controle remoto, que foi uma das coisas que mais me incomodou que as empresas tiraram daqui. Então você consegue controlar sua TV, seu ar-condicionado, tem uma função que você pode usar o controle remoto original do seu dispositivo para programar um universal aqui, o que eu acho incrível. Você consegue também ajudar para programar várias coisas. Você consegue ligar um Xbox aqui, porque o Xbox tem uma opção que você tem um controle remoto, você consegue simular isso aqui. Outro ponto importante pra mim, que pode não ser tão importante pros outros, a bateria dele é removível, tá? E ele tem um leitor de cartão de memória aqui, o que faz ele ser anos-luz melhor do que muitos dos aparelhos de 2015, porque a maioria deles não tinha slot para cartão de memória. Então se você comprasse um base que era 32 GB, ou no caso da Apple era 16, você ia ter que ficar com 16 até você trocar de celular, porque não tinha como expandir, e aqui ele tem. E ele tem a bateria removível também, que se sua bateria inchar ou ela dá problema, você tira ela com o dedo e acabou. E a última informação que eu vou passar, se meu gato faminto deixar, é que ele tem carregamento rápido. Ele suporta Quick Charge 2.0 e isso faz com que ele carregue a 15 ou 18 watts, não me lembro corretamente, mas ele tem um carregamento bem rápido, então em torno de 1h30 ele já carregou os 3.000 mAh. Mas enfim, galera, o vídeo foi esse. Ficou um pouco mais longo do que o normal, mas vocês comentem aqui o que vocês acham. Desculpa pelo barulho. Mas comentem aqui o que vocês acham. Vocês querem vídeo mais longo? Vocês preferem vídeos mais curtos? O que vocês querem? Deixem aí nos comentários que eu sempre leio todos. E é isso. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Falou!